Nesse vídeo eu vou responder uma questão de engenharia onde a solução passa pela resolução simultânea de um sistema de 10 equações. Isso mesmo, um sistema de 10 equações. E qual o aplicativo da calculadora HP Prime que eu vou usar para resolver isso? É o aplicativo Resolve, né, que é um Solve Equation. Né? Nessa situação, eu só consigo, né, responder a questão computacionalmente. Não é uma questão que eu consigo resolver, por exemplo, em quadro negro, em sala de aula. Então, eu posso vir aqui na calculadora, em apps, né, e eu posso customizar um aplicativo Resolve só para resolver essa questão. Foi o que eu fiz aqui. Ó. Eu criei o Resolve 8-147. Ou seja, o problema 147 do capítulo 8 do livro de Mecânica de Fluidos do Cengel e do Simbala. Como que eu crio esse outro Resolve na biblioteca de aplicações? Eu seleciono o Resolve original aqui, vou clicar nessa tecla aqui, ó, guardar, ok? Clico aqui em guardar, dou o novo nome para o meu aplicativo, no caso eu vim aqui e digitei Resolve 8-147 e cliquei em OK. Onde está OK, Antônio? Está aqui, ó, OK. E aí sim, aí você cria, né, esse novo aplicativo aqui, ó, esse novo Resolve. Tá certo? Vamos ler a questão? Vamos lá. Deixa aqui, desse jeito aqui, né? Eu posso vir aqui para minha imagem. Então eu tenho uma questão de hidráulica, onde o enunciado diz que um tubo que transporta óleo a 40 graus Celsius, com uma vazão de 3 metros cúbicos por segundo, se divide em dois tubos paralelos, feitos de aço comercial, que se reconectam a jusante. O tubo A tem 500 metros de comprimento, 30 centímetros de diâmetro, e o tubo B tem 800 metros de comprimento e 45 centímetros de diâmetro. As perdas menores são consideradas desprezíveis, ou seja, minha questão não está considerando perda de carga localizada, e pede para determinar a vazão através de cada um dos tubos paralelos. Então, é um problema cabuloso e a solução dessa questão aqui ela é computacional. Na engenharia, nós temos diversas questões de diversas disciplinas onde a solução é computacional. Você não consegue resolver com um lápis, borracha e um papel. Você não consegue. Você tem que ir para um Solve Equation, que é o nosso caso aqui, um resolvedor de equações. Se você é aluno da engenharia, quer aprender mais sobre a calculadora HP Prime, me segue no canal. É só nesse canal aqui que você vai assistir esse tipo de vídeo direcionado, ensinando passo a passo. Tá ok? Vamos lá, eu posso vir aqui agora e fechar a minha imagem. Né? Eu venho aqui no meu aplicativo Resolve, que eu criei, abro, dou um clique nele aqui e abro. Então eu já tenho aqui todas as minhas equações que eu vou usar para resolver essa questão. Eu já deixei aqui prontinho, né, para não ficar escrevendo essa equação uma por uma, senão o vídeo vai ficar um vídeo muito longo. Então, a primeira equação, que é essa E1, é a equação de perda de carga. Né? Então, a perda de carga do tubo 1 é igual à perda de carga do tubo 2. Né? Então, essa é a relação entre a perda de carga para tubos paralelos. Quando eu tenho uma tubulação em rede que está conectada em paralelo, essa equação aqui equivale para as perdas de carga. A perda de carga é igual, tá certo? Então, HL1 é igual a HL2. Aqui, na segunda equação, eu tenho vazão volumétrica, que é igual a vazão do tubo 1 mais a vazão do tubo 2. Né? O Q, que é a vazão volumétrica, é 3 metros cúbicos por segundo. É uma vazão alta para escoamento de óleo. Né? Então, a soma das duas vazões é a vazão total. Isso é uma coisa assim, óbvia, né, de se compreender. Lembrando que para mim escrever a variável com letra minúscula no aplicativo Resolve, eu tenho que vir no caso e criar as variáveis. Ó, já foram todas criadas, ó, o Q2, o Q1, o HL2, o HL1. Então eu digito o nome da variável em minúsculo, no caso, e atribuo um valor para ela. Ó. HL1 é igual a 500. Tá? HL2 é igual a 500. Antônio, mas a perda de carga é 500? Não, não é 500, mas eu estou colocando isso só para criar a variável. Pra você poder inserir ela no aplicativo Resolve. Vamos voltar para o Resolve. Então aqui, equação 1, relação entre as perdas de carga do tubo 1 e do tubo 2, vazão volumétrica, velocidade de escoamento no tubo 1, que é igual a vazão volumétrica no tubo 1 dividido pela área do tubo 1. A mesma coisa aqui. Velocidade de escoamento no tubo 2 é igual a vazão volumétrica no tubo 2, que é o Q2, dividido por π, diâmetro 2 ao quadrado, dividido por 4. Então, o enunciado já falou que o diâmetro 1 é 0,3 metros ou 30 centímetros. E que o diâmetro 2 é 0,45 metros ou 45 centímetros. Então, esses valores eu já vou colocando aqui, nas equações que eu vou criando no Solve Equation, ou no Resolve. Reynolds no tubo 1, densidade vezes a velocidade de escoamento no tubo 1, vezes o diâmetro do tubo 1, dividido pela viscosidade dinâmica.
A mesma coisa vale aqui para o Reynolds no tubo 2, densidade, velocidade em 2, diâmetro 2, dividido pela viscosidade dinâmica, ou μ. As equações, equação de Colebrook-White para fator de atrito do tubo 1 e para fator de atrito do tubo 2. Antônio, por que você está usando essa equação de Colebrook-White? A minha vazão é 3 metros cúbicos por segundo, minha vazão total. Então, obviamente, o meu escoamento é turbulento. Tá? É uma vazão alta para um tubo de diâmetro que não é um diâmetro muito grande. 45 centímetros e 30 centímetros. Então, certamente esse escoamento é turbulento. Então, eu vou usar a questão, a fórmula aqui de Colebrook-White. Né? Aqui agora eu tenho esse elemento, que é onde está o meu cursor. Esse elemento aqui, ó, que é a rugosidade absoluta. Aço comercial, a rugosidade absoluta é 0,045 milímetros. Né? E eu tenho também mais um detalhe, que o diâmetro já está aqui, ó. Opa! O diâmetro do tubo já está aqui em milímetro, que é 300 milímetros. Como eu vou lançar a rugosidade absoluta em milímetros, então eu tenho que colocar o diâmetro também em milímetro, porque senão vai ficar errado, né? Tendo em vista aqui que todo o restante dentro da fórmula de fator de atrito é adimensional, como o Reynolds e o fator de atrito, então eu posso fazer isso. Ou eu coloco os dois valores aí, ó, a rugosidade e o diâmetro em metro, ou os dois valores em milímetros, tá? As unidades têm que ser equivalentes. Beleza. Expliquei aqui. Então, as equações de fator de atrito, né, em 1 e em 2. Perda de carga no tubo 1, que é fator de atrito em 1, mais o comprimento do tubo 1, que é 500, o diâmetro do tubo 1, 0,3 metros, que multiplica V1 ao quadrado dividido por 2 vezes a gravidade. E aqui também, no HL2, né, que é perda de carga do tubo 2. Então eu estou no limite, dentro do meu resolve. Eu estou com 10 equações. Tá? Vamos lá, todas selecionadas aqui. Ó. Tá tudo ticado. Né? Então eu vou resolver todas simultaneamente. Quais são os valores que eu tenho? São esses valores que eu lancei aí. Diâmetro, comprimento de tubo, a rugosidade está colocada como um símbolo aqui, mas depois eu substituo ela lá no NumSolve, né, na vista do onde resolve, né, onde vem os valores. E, mais uma vez, eu vou falar para vocês, ó, esse tipo de vídeo explicando esse passo a passo, você só vai conseguir achar no meu canal. É só no meu canal que você vai conseguir achar esse passo a passo detalhado da aplicação do Resolve na calculadora HP Prime. Vocês estão gostando do vídeo, pessoal? Quem estiver gostando do vídeo, me segue no canal, tá? Deixa um like lá, pode comentar. Tem dúvidas, outras dúvidas sobre a utilização da calculadora HP Prime? Manda mensagem no meu canal que eu faço um vídeo exclusivo explicando para você como é que você vai fazer, né? Para você resolver aquele problema que você quer resolver, tá certo? Então, agora, eu posso vir aqui, nessa tecla aqui, ó. Eu estou no Symbolic e eu vou vir para cá, ó. Essa tecla aqui, ó, Num, ou NumSolve. Eu clico nela e agora eu começo a lançar os meus valores. Eu sei quanto que é a perda de carga no tubo 1 ou HL1, eu não sei. Eu vou chutar um valor aqui, ó. Qual é o valor? Eu vou colocar aqui, ó. 500 metros. O HL2, eu sei quanto é que vale? Eu não sei quanto é que vale. Né? Eu estou chutando um valor aqui. Esses valores que eu insiro aqui, eu chamo de semente. Então, eu estou plantando uma semente para colher depois o meu resultado certo. Eu não sei quanto que é, vou pôr 500, porque se HL1 é igual a HL2, se HL1 é 500, o 2 também tem que ser 500. Né? A vazão eu posso tirar, né, o ticado, e a rugosidade absoluta eu também tiro, porque são valores que a questão me deu, eu não estou calculando. Né? Só está ticado aquilo que eu vou calcular. Então, essa vazão aqui é 3 metros cúbicos por segundo. A vazão no tubo 1 eu não sei quanto que é, eu vou colocar aqui que pode ser 1,2 metro cúbico por segundo. A vazão no tubo 2 eu também não sei, eu vou supor que seja 1,8 metro cúbico por segundo. A velocidade em 1 eu também não sei, eu vou supor que seja 10 metros por segundo. Velocidade em 2 eu vou supor que seja 8. Reynolds em 1 eu vou supor que seja 600 vezes 10 a terceira. Reynolds em 2 eu vou supor que seja 500 vezes 10 a terceira. São uns valores assim altos, viu, de número de Reynolds, esses daí. O fator de atrito em 1 eu também não sei, eu vou supor que seja 0,03. Em 2, 0,02. E a rugosidade absoluta do material, que é o aço, é 0,045 milímetros. Vou vir aqui e vou clicar em resolver. Ó, ele não encontrou solução. Né? Tem algum valor aqui que está atrapalhando, que pode estar muito alto ou muito baixo. Eu vou apostar que seja o Reynolds, que 600 mil
para número de Reynolds é um valor muito alto. E esse escoamento é de óleo. Então, esse número de Reynolds pode não ser tão alto. Eu vou colocar aqui 300 mil, 300 vezes 10 a terceira. Vou mudar o Reynolds em 2 também, vou colocar 200 mil, 200 vezes 10 a terceira. Dou OK, clico aqui, e aí ele resolve para mim, ó. Resolveu. Então, a perda de carga em 1 é 392 metros, em 2 também. A vazão em 1, 0,91 metro cúbico por segundo. Em 2, né, esse valor aqui, aproximadamente, né, 2,1, né, 209, né, metro cúbico por segundo. V1 é 12,8 metro por segundo. V2, 13,14 metro por segundo. Reynolds, ó, 15.540. Então, 600 mil estava muito alto. 600 mil é para escoamento completamente rugoso. Reynolds 2, 23.795, não tem unidade, número de Reynolds. Fator de atrito, 2,784 vezes 10 a menos 2. Fator de atrito em 2, 2,505 vezes 10 a menos 2. Então, resolvido o problema, né? Lembrando que esse tipo de questão, a solução obrigatoriamente é computacional. E que tem muitas outras questões de outras disciplinas da área da engenharia que a solução também será computacional. Daí a importância de você saber operar um solve equation ou um resolvedor de equações para você sair na frente. Engenheiro que quer ser engenheiro calculista tem que ter uma ferramenta de cálculo boa. E nesse ponto a calculadora HP Prime não vai te decepcionar, você pode ter certeza. Eu já fui professor na área da engenharia por 6 anos e meio e eu já vi muito aluno passar apertado. Quem foi meu aluno sabe. Eu incentivava o uso dessa calculadora aqui em prova, em sala de aula, no dia a dia, tirava dúvida dos alunos que adquiriram a calculadora. E reforço para você. Se você está com dúvida na calculadora HP Prime sobre alguma questão, algum aplicativo da calculadora, manda mensagem no meu canal que eu respondo para você. Gostaram do vídeo, pessoal? Quem gostou do vídeo, deixa um like, me segue no canal e ativa o sininho para mais vídeos com aplicações fantásticas da calculadora HP Prime. Fui, pessoal!